Você já parou para pensar como um conflito entre dois irmãos, que viveram há mais de 4.000 anos, ainda ecoa nos desertos, nas fronteiras e nas guerras do Oriente Médio de hoje? Como uma disputa familiar, narrada na Bíblia, pode ter influenciado o destino de nações inteiras, até os dias atuais? O que aconteceu entre Isaque e Ismael, filhos de Abraão, para que suas linhagens se tornassem tão divididas? E por que essa divisão parece nunca ter se curado? Para entender essa história, precisamos voltar ao ponto de origem. E esse ponto é uma promessa. Uma promessa divina feita a um homem chamado Abraão, patriarca da fé, reconhecido por judeus, cristãos e muçulmanos. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Mas o tempo passou, e Sara, sua esposa, continuava estéril. Em um momento de desespero humano e de uma fé ainda imatura, Sara entrega sua serva, Agar, para que ela desse um filho a Abraão. Da união entre Abraão e Agar, nasce Ismael. Mas Deus tinha um plano diferente. Um plano que não seria realizado pela força humana, mas pelo milagre. E assim, anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos, e Sara, 90, nasce Isaque, o filho da promessa. Aqui nasce o ponto de ruptura. 2 filhos, 2 mães, 2 linhagens. Um gerado pela ansiedade do homem, outro gerado pela fidelidade de Deus. A Bíblia nos mostra que, desde cedo, havia tensão entre Isaque e Ismael. Gênesis 21 nos relata que Ismael zombava de Isaque. E Sara, sentindo ameaça à herança do seu filho, pede a Abraão que mande Agar e Ismael embora. E então, o que parecia apenas uma decisão familiar, torna-se um divisor de águas para a história do mundo. Deus, em sua misericórdia, não abandona Hagar nem seu filho. Ele ouve o choro do menino no deserto e faz promessas a Ismael. Gênesis 21:18 diz que ele se tornaria uma grande nação. E assim aconteceu. Os descendentes de Ismael se espalharam pelas regiões do deserto, estabelecendo-se ao leste de Canaã, tribos nômades, guerreiras, independentes. De acordo com tradições islâmicas, Ismael é o ancestral direto do profeta Maomé, fundador do Islã. Enquanto isso, Isaque cresceu sob a bênção do pacto. Dele veio Jacó, que mais tarde se tornaria Israel. E dos 12 filhos de Jacó, nasceram as 12 tribos do povo hebreu, o povo da aliança. Imagine por um momento, e se Sara tivesse aceitado Hagar e Ismael na família? E se Ismael tivesse crescido lado a lado com Isaque, como irmãos unidos? Será que haveria paz no Oriente Médio hoje? Será que as 3 maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, teriam caminhado lado a lado, ao invés de travar guerras em nome de Deus? Com o passar dos séculos, as linhagens de Isaque e Ismael se tornaram não apenas diferentes em sangue, mas em fé, cultura, identidade. De Isaque vieram os hebreus, o povo judeu, e posteriormente os cristãos, que espiritualmente também herdam a promessa. De Ismael surgiram os povos árabes, e posteriormente o Islã, que reivindica também Abraão como pai da fé. E aqui nasce não só uma diferença, mas uma rivalidade. Guerras por território, disputas por herança espiritual, sangue derramado por uma promessa mal interpretada. Essa história nos toca mais fundo do que imaginamos. Quantas famílias hoje são divididas por ciúmes, rejeições, traumas antigos? Quantos irmãos deixam de se falar por causa de um mal-entendido? Ou por uma bênção mal distribuída? A história de Isaque e Ismael é mais do que uma narrativa bíblica. É o espelho da alma humana. É a história de um pai dividido, de uma mãe desprezada, de um filho rejeitado e de outro sobrecarregado pela promessa. E ainda hoje, o conflito entre judeus e árabes continua. Jerusalém, uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes, é o centro espiritual do mundo, mas também o epicentro de uma disputa milenar. Os descendentes de Isaque e Ismael ainda brigam por território, por reconhecimento, por sobrevivência. Mas a verdadeira pergunta é: brigam por quê? Será que Deus desejava que seus filhos vivessem eternamente em guerra? Será que a rivalidade foi plano divino ou resultado do coração humano? O que realmente significam as promessas de Deus a Isaque e a Ismael? Se Isaque e Ismael são filhos do mesmo pai, por que cresceram separados? Se vieram da mesma promessa, por que o mundo os trata como opostos irreconciliáveis? A verdade é que, embora a história tenha seguido caminhos diferentes, Deus não rejeitou nenhum dos dois. Ele fez promessas a ambos. Mas nós, os homens, transformamos bênçãos em batalhas, transformamos diferenças em muros, e esquecemos que o mesmo Deus que prometeu um futuro a Isaque também enxugou as lágrimas de Hagar no deserto. Isaque recebeu a herança do pacto. Era o filho da promessa messiânica. Por meio dele viria Jacó, e então as 12 tribos de Israel. Mais tarde, da linhagem de Judá, nasceria Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Mas Ismael não foi esquecido. Deus lhe prometeu grandeza.
e de sua linhagem se formaram povos imensos, potências culturais, impérios que marcaram a história, inclusive a religião islâmica, com mais de 1 bilhão de fiéis hoje. Olhar para o Oriente Médio é olhar para essa tensão não resolvida. As feridas entre os filhos de Abraão ainda estão abertas. E pior, muitos usam o nome de Deus para justificar guerras que ele jamais desejou. Reflexão profunda: o que Deus quer? Deus quer reconciliação. Quer unidade. Quer que seus filhos, todos eles, voltem para casa. Em Gálatas 3:28, Paulo declara: nisto não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo, as barreiras que o sangue e a história levantaram podem ser derrubadas. A cruz une o que a religião separou. E talvez essa seja a maior resposta. O único caminho de paz entre os filhos de Isaque e Ismael é o amor revelado por Jesus Cristo. Mas e nós? O que fazemos com essa informação? Como cristãos, temos um papel essencial: sermos pontes e não muros. Quando oramos por Jerusalém, devemos também orar por Gaza. Quando pedimos a Deus pela paz de Israel, também devemos clamar pelos povos árabes. Porque o pai que amou Isaque também ouviu Ismael chorar. Quantos de nós carregamos feridas dentro de casa? Quantos irmãos não se falam há anos? Quantos pais e filhos vivem distantes, mesmo estando na mesma sala? A reconciliação entre Isaque e Ismael começa em nós. Começa quando perdoamos, quando escolhemos o amor, mesmo diante da dor. A história deles nos mostra que a separação tem consequências, mas também que Deus está presente nos dois lados da estrada. Ele é Deus do monte onde Isaque seria sacrificado, mas também é Deus do deserto onde Hagar foi ouvida. A rivalidade entre Isaque e Ismael mudou o Oriente Médio, mas a reconciliação entre os filhos de Deus pode mudar o mundo. Que essa história não seja apenas um episódio distante da Bíblia, mas um espelho da nossa responsabilidade como cristãos, chamados a amar, a unir, a orar e a restaurar. Porque o reino de Deus não será pleno enquanto irmãos continuarem em guerra. E a promessa de Abraão só será completa quando todos os seus filhos entenderem que foram feitos para a bênção, não para o ódio. Oração final. Senhor Deus, Pai de Abraão, Isaque e Ismael, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração quebrantado. Sabemos que a dor da divisão começou há milhares de anos, mas ainda ecoa em nossos dias. Clamamos pela paz no Oriente Médio. Clamamos pela reconciliação entre judeus e árabes. Clamamos pela cura das feridas antigas que só o Teu amor pode alcançar. Senhor, também Te pedimos por nossas próprias famílias. Por cada relacionamento quebrado, por cada irmão afastado, por cada pai e filho que vivem em silêncio e dor. Ensina-nos a perdoar, a amar como o Senhor amou, e a construir pontes onde só existem muros. Usa-nos como instrumentos da Tua paz. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, nós oramos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você acredita que Deus quer mais amor, mais reconciliação, mais verdade, então eu te convido. Inscreva-se neste canal. Aqui mergulhamos nas Escrituras com profundidade, buscando não só entender a Bíblia, mas viver o que ela ensina. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E não se esqueça, você faz parte dessa missão. Juntos, podemos espalhar a luz da palavra de Deus até os confins da terra.